Shalom, shalom, bom dia, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim, para a honra e glória do nosso Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por mais esse tempo, pela Tua presença. Glória a Deus por mais um dia. Glória a Deus por mais uma manhã, na presença dEle, na presença gloriosa do nosso Senhor, onde nós buscamos o nosso refúgio, o estudo, o conhecimento da palavra. Amém? Deus sempre tem nos surpreendido, não é verdade? E hoje, mais uma vez, Ele nos levanta com um ânimo novo, nos traz a paz, nos traz a alegria de podermos contemplar mais um dia. Amém? Em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Joselma, Mi, Marley, a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo 16. E nós vamos também ver sobre viver o amor de Deus, né? Viver o amor de Deus, experimentar o amor de Deus. É o mês de conhecer mais o amor do nosso Senhor. Esse amor que nos preenche, esse amor que nos faz entender que não há nada maior e melhor do que viver esse amor e essa presença. Então hoje nós vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 8, que fala do amor de Deus, que diz assim: Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Então, aqui nós temos uma das passagens que demonstra o amor de Deus, nosso Pai, por nós. Ele entregou o seu único filho, Jesus, para morrer por nós enquanto nós ainda vivíamos no pecado. Então essas são as promessas, uma das promessas do Senhor na nossa vida. Então quando você se sentir incapaz, quando o diabo vier te acusar das coisas do seu passado, lembre-se que Deus te amou de tal maneira que entregou Jesus por você, que entregou Jesus para lavar os seus pecados. Amém? Em nome de Jesus. Quando tiver um dia corrido, um dia cheio de coisas para fazer, cheio de tarefa, um dia que o acusador começa a dizer que você não consegue, que você não dá conta, lembre-se que Deus te ama e que toda a força vem dele, que todo o amor vem dele, que toda a fonte de vida, de paz que nós precisamos é só Ele que pode nos dar, porque não existe ninguém que nos ama mais do que o nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus, por mais uma manhã. Bom dia, Luzia, seja bem-vinda. Selma, Cleoacir, a paz do Senhor a todos. Vamos orar para iniciar o nosso dia? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, nós estamos na presença do Senhor. Glorificamos o Teu nome, Te louvamos, adoramos ao Senhor. E nos colocamos diante da Tua presença com o nosso coração rendido, entregues no Teu trono de graça. Reconhecemos que somos falhos, pecadores. Reconhecemos a nossa vulnerabilidade. E reconhecemos que precisamos da Sua presença, Pai, através do Teu Espírito Santo todo o tempo na nossa vida. Conduz os nossos caminhos. Dai-nos, Senhor, sabedoria divina. Nos ajuda, Pai, a administrar melhor as horas do nosso dia. Nos ajuda, Espírito Santo, a manter o nosso foco diante dos trabalhos, das tarefas que temos para esse dia de hoje. Que possamos, junto com o Senhor, realizar tudo com excelência, com calma e sabedoria divina, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor coloque sobre nós uma nova armadura de Efésios 6, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade,
as botas do Evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. E declaro em nome de Jesus que essa armadura, ela está envolvida pelo fogo do Teu Espírito Santo. E toda flecha contrária que vier em nossa direção vai bater em retirada em nome de Jesus. Todo levante do inimigo que se levantar contra a nossa vida, nossa casa, nossa empresa, nossa família, eu declaro que já perde forças agora, é revertido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acampa, Senhor, os seus anjos ao redor da nossa casa. Eu clamo pela presença dos seus anjos, ministradores de proteção em volta da nossa casa, da nossa empresa, de tudo aquilo que o Senhor nos concede, que é bênçãos na nossa vida. Pai, reconhecemos que tudo é do Senhor, que somos mordomos. Precisamos que o Senhor nos auxilie na administração de tudo, para que em tudo tenhamos responsabilidade. Assim, Pai, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor venha com o teu poder e a tua glória, traz a revelação da tua palavra a cada um de nós, que o teu amor reine no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa, que nós tenhamos a certeza que o nosso foco é Cristo, que esse é o caminho que nós queremos viver, é onde nós queremos chegar, na presença máxima do Senhor. E para que o Senhor Jesus volte a nos buscar, para que nós possamos todos estar na eternidade junto com o Senhor. É isso que nós oramos, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém? Obrigada, Jesus. Louvado seja o Senhor. Sejam todos bem-vindos. Hoje, então, nós vamos fazer o estudo de Apocalipse, capítulo 16. E nós vamos ver que a partir de hoje, né, esse capítulo, ele traz para nós sobre as taças da ira de Deus. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que Ele acampe anjos, ministradores do Evangelho, aonde você estiver. Eu repreendo todo espírito de distração, em nome de Jesus. Eu repreendo toda mente incrédula, todo espírito que traz dúvida, confusão espiritual, mental. Eu repreendo e rejeito agora em nome de Jesus. Amarro todos pelo poder do sangue do Cordeiro e declaro que nessa hora todos estão inoperantes, em nome de Jesus. Amém? Apocalipse 16 traz para nós então as 7 taças, que são as pragas finais, né? Onde revela a justiça completa de Deus sobre a sua criação. E também nós vamos ver que esse capítulo vai expor a dureza do coração humano. O coração humano continua endurecido. Então, diante da anunciação do fim dos tempos, que o juízo chegou, muitas pessoas continuam ainda com o coração endurecido, resistente ao Senhor. As taças são o ciclo de um juízo mais intenso. Entenda. Eu preparei esse estudo com muito amor na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo ministrou muito na minha vida e eu gostaria que você entendesse, que você tivesse conhecimento. As taças são o ciclo de um juízo mais intenso, do julgamento de Deus de maneira mais intensa. Então, enquanto as trombetas foram parciais, porque as trombetas foram na terça parte, lembra? As trombetas foram parciais. Agora as taças mostram que o juízo é amplo e decisivo. Mesmo assim, esse capítulo ele enfatiza para nós algo chocante. Muitos não se arrependem. Muitos ainda escolhem permanecer no erro e no pecado. Olha o que diz o versículo 1. Depois ouvi uma voz forte falando de dentro do templo, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Grifa essa frase: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus, para que você entenda o estudo.
quando você quiser falar para alguém, tá? Grifa essa frase e grifa o versículo 2 que diz o primeiro anjo. Só isso, porque a gente vai grifando os anjos para depois você identificar, tá? Então o versículo 1 diz assim, que ouviu uma grande voz do templo, não é? Ide e derramai as taças, as 7 taças da ira de Deus. Então, veja, vem do templo, a voz veio do templo, então não é o caos, é justiça que procede da santidade, é a voz de Deus. A ira de Deus, representada no versículo 1 aqui, ela não é explosão emocional, é resposta santa ao mal persistente. É a resposta de Deus diante ao mal que persiste. Então Deus é amor, mas Ele também é justo. Deus é amor e Ele é justo. Nós crescemos ouvindo isso, que Deus é justo. Deus é justo, que a justiça é de Deus. Então cabe a nós entendermos agora na profundidade o que realmente isso significa. E a justiça finalmente age. Olha o versículo 2. Então, o primeiro anjo, grifa aí, o primeiro anjo, foi e derramou a sua taça sobre a terra. Feridas abertas, terríveis e dolorosas, apareceram naqueles que tinham o sinal do monstro e que haviam adorado a sua imagem. Úlcera maligna, em algumas traduções está escrito, Essas feridas ela veio naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a imagem dela. Então aqui o juízo ele é direcionado aos que se alinharam conscientemente ao sistema da besta. Essas feridas vêm sobre essas pessoas que conscientemente decidiram adorar a besta e se curvar para ela. Então, as feridas, a úlcera, significa o sofrimento físico que revela a corrupção interior. As feridas revelam aquilo que está corrupto dentro de cada um. Idolatria espiritual, a idolatria espiritual, ela frequentemente termina em ferida real. É a consequência das escolhas conscientes das pessoas. Entende? É uma decisão consciente. Então, quando a ferida vem, ela está dizendo que no interior está corrompido, que existe um governo contrário ao governo de Deus reinando. Nós sabemos que muitas enfermidades hoje acontecem por conta daquilo que a pessoa está carregando dentro dela. E essa palavra vem para confirmar. Olha o que diz o versículo 3. Grifa aí, o segundo anjo. Grifa com a sua canetinha. Aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. A água ficou com o sangue de uma pessoa morta e morreram todos os seres vivos do mar. Então o mar tornou-se como sangue e morreu todo o ser vivente do mar. Assim diz a palavra. Então aqui nós vemos que há uma intensificação em relação às trombetas. Antes foi a terça parte do mar. Lembra que nós lemos? Agora é amplo, é total, é toda a criação vivente no mar. Então isso representa um impacto total. Um impacto total sobre o comércio, sobre o alimento e sobre a vida. Então Deus, entenda que Deus pode atingir as estruturas que aos olhos humanos, que aos olhos do homem, parecem intocáveis. Tudo é dele. Ele toca em tudo que ele quer. Toda a criação é dele. Então Deus, aqui nessa hora, ele atinge as estruturas que os homens imaginariam que não seria possível. Mas Deus é poderoso e soberano. Olha o versículo 4 agora, o que diz. Então, grifa aí o terceiro anjo. O terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes de água, e eles viraram sangue.
Eu ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus Santo, que és e que eras. Os maus derramaram o sangue do povo de Deus e dos profetas, e por isso tu lhe destes sangue para beber. Eles estão recebendo o que merecem. Aí ouvi uma voz que vinha do altar. A voz dizia: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos. Vejam, entendem? O terceiro anjo derramou a taça. Rios e fontes. No versículo anterior foi o mar. Agora foram os rios e as fontes. Tornaram-se em sangue. Então veja, se a fonte é contaminada, a vida está comprometida. Se a fonte está contaminada, a vida morre. Isso revela que o juízo toca o essencial, que é a vida. Quando ele diz assim: Tu és justo nos teus julgamentos, justo tu és, porque julgaste essas coisas. Assim diz o anjo que tinha autoridade sobre as águas. Foi isso que o anjo que tinha autoridade sobre as águas disse. Então o anjo declara que Deus é justo. É uma declaração do anjo que faz todas as coisas com a autoridade de Deus. Então é importante você entender que o céu, representado pelo anjo, não chama isso de crueldade, mas sim de justiça. É a justiça de Deus. E quando diz no versículo 6 assim, que derramaram sangue, não é? O versículo 6, os maus derramaram o sangue do povo de Deus e dos profetas, e por isso lhe deste sangue para beber. Os maus derramaram sangue, então são aqueles que derramaram sangue através de assassinato, de matar pessoas, de matar vidas. Houve derramamento de sangue, então aqui há um princípio de retribuição. Colher o que plantou. Esses já estarão colhendo o que plantou. Remete à ideia bíblica de que Deus faz justiça pelos inocentes. Sim, Deus faz justiça pelos inocentes. E aí, João diz que ouviu uma voz que vinha do altar, e essa voz dizia: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos. Aqui é uma confirmação do altar para nós. A justiça é coerente com Deus. Deus não erra, Ele não falha, Ele é justo. Quantos vivem aguardando a justiça de Deus? Quantos vivem com o coração perseverante na presença do Senhor, aguardando pela justiça dele? Obrigada, Jesus. Obrigada. Deus responde ao sangue derramado e a toda a injustiça da história, porque Ele é Pai. E toda injustiça vai ser julgada por Ele. Amém? Em nome de Jesus. O versículo 8 diz assim: Depois, o quarto anjo, grifa aí o quarto anjo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e ele recebeu licença para queimar as pessoas com fogo. Elas sofreram queimaduras dolorosas causadas por esse fogo, e amaldiçoaram o nome de Deus que tem autoridade sobre essas pragas. Mas não se arrependeram dos seus pecados, nem louvaram a glória de Deus. Foi dado então a ordem ao sol que queimasse os homens com fogo.
Essa foi a taça derramada pelo quarto anjo, o que era fonte de vida, né? Fonte de vida e ritmo de controlar o dia e a noite, que é o sol, vira então um instrumento de juízo. Deus usa a sua criação também como um instrumento de juízo. A criação se volta contra a rebelião humana. É isso que nós vemos aqui. E o versículo 9 diz para nós que eles continuam blasfemando e não se arrependem. Aqui aparece o padrão do capítulo. O sofrimento não garante o arrependimento. Muitos sofrerão e não se arrependerão. O coração endurecido prefere blasfemar do que se render. Essa é uma verdade que nós já estamos vendo hoje. E olha que nem se compara os sofrimentos de hoje com o que há de vir. Se a palavra de Deus, que é verdadeira e é o nosso alimento todos os dias, está declarando que o sofrimento virá de maneira maior e ainda assim muitos blasfemarão e não se arrependerão, cabe a nós vivermos o amor de Deus na essência completa, cuidar da nossa santidade para que a nossa salvação seja perseverante todos os dias. Ajude os outros, mas cuide da sua salvação. Em nome de Jesus. Entenda uma coisa: o problema central do homem não é falta de sinais, é resistência ao amor. É a resistência ao amor. Esse é o maior problema do homem. Ele resiste ao amor de Deus e essa resistência faz com que ele não receba a salvação. Oh, meu Deus, tende misericórdia, Senhor, do teu povo. Em nome de Jesus. Olha o que diz o versículo 10. Então, o quinto anjo, grifa aí, o quinto anjo, derramou a sua taça sobre o trono do monstro, cujo reino ficou na escuridão, e as pessoas mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e feridas amaldiçoavam o Deus do céu. Porém, não abandonaram as coisas más que faziam. Então, aqui fica claro que as trevas atingem o centro do sistema. Aqui fica muito claro que as trevas atingem o centro do poder do sistema, que é o sistema do mundo. As pessoas vão estar mergulhadas nas trevas do sistema do mundo, nesse tempo das taças. As trevas, ela traz ao povo que é resistente a Deus, as trevas traz ao povo que é resistente a Deus confusão mental, espiritual, traz o colapso, traz a desorientação. Mas mesmo assim o povo continua resistente. Quando diz aqui que as pessoas mordiam a língua, blasfemaram, continuaram blasfemando, né? E não se arrependeram, entende uma coisa, o que a palavra nos revela. Qual foi a visão que o apóstolo João teve, que Deus permitiu que ele tivesse para trazer para nós de conhecimento? Mesmo havendo dor, mesmo havendo confusão, eles continuam sem arrependimento. A dor, a confusão, e ainda assim eles não se arrependem. Então o pecado, ele pode se tornar um vício de alma tão profundo, onde a pessoa, mesmo em ruínas, ela insiste em permanecer. A idolatria escraviza. É importante que a gente tenha esse conhecimento todo o tempo. A idolatria escraviza e com isso a pessoa sofre, porque ela não consegue largar a idolatria. Ela não consegue, ela acha que largando a idolatria ela vai estar pecando. Quantas pessoas passando pelo processo de libertação
Um exemplo, agora, nos tempos de hoje, tem dó de se desfazer das coisas que ela idolatra, por exemplo, imagens, patuás, talismãs, objetos que traz sorte. Ai, que dó, vou jogar fora. Uai, então você vai servir a quem? A Deus ou o diabo? Entende? Não tem meio caminho. Então, esse sentimento de dó que as pessoas têm hoje, ai, mas coitado, vou, assim, referendo a uma imagem, vou jogar no lixo? É isso aqui, ó. A idolatria escraviza. A idolatria traz a escravidão emocional, a cegueira espiritual para a pessoa. E ela não consegue largar e coloca ela num sofrimento intenso, que vai chegar nesse nível aqui. O versículo 11 diz assim: em seguida, grifa aí, sexto anjo. O sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou, a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Então, vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs que saíam da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro, a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Escutem, eu venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Depois, os espíritos ajuntaram os reis no lugar em que o hebraico é chamado de Armagedon. Isso é muito profundo. Presta muita atenção no que você vai aprender agora, no conhecimento que o Senhor nos revela. O rio Eufrates secou, assim diz a palavra, para preparar o caminho dos reis do Oriente. O rio Eufrates representa a fronteira estratégica, lembra? Nós já vimos sobre isso aqui em Apocalipse mesmo. Então, é a representação estratégica da fronteira. Secou. Aqui a palavra diz que o rio Eufrates secou. Secar significa remover barreiras para a movimentação final. Remover as barreiras para as movimentações finais. Naquela época, militar e política. Agora, no juízo. Deus governa até a geopolítica. Nada foge do controle dele. Tudo está no controle de Deus. Depois diz que ele viu 3 espíritos imundos como rãs, do dragão, da besta e do falso profeta. Ele viu saindo da boca desses. Rãs saíam da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Rãs traz a representação de impureza. Rãs transmite essa imagem de impureza e praga. Lá do Êxodo, lembra? Aqui traz o eco do que aconteceu em Êxodo. Revela uma falsa trindade aqui para nós também. Ó, o dragão, a besta e o falso profeta. 3. Revela a falsa trindade, imitando a trindade de Deus. O mal também tem mensageiros e propaganda espiritual. Então, por isso, nós devemos ser vigilantes agora e não amanhã. A nossa vigilância é constante, é o tempo todo. O mal, o inimigo, eles são unidos para derrubar o ser humano. Eles são unidos para destruir o homem, porque eles sabem que contra Deus eles já perderam. Então eles querem nos derrotar. Só que nós estamos recebendo conhecimento todos os dias da verdade. Então nós podemos declarar que em nome de Jesus nós não seremos enganados. Em nome de Jesus nós teremos discernimento espiritual aguçado e afiado para enxergar tudo aquilo que não vem de Deus e assim nos defender e nos proteger. Em nome de Jesus. Depois diz para nós assim
que eles são os espíritos maus que fazem milagres. Os falsos profetas também fazem milagres. Por isso pessoas procuram o ocultismo, mas isso custa tão caro, porque está pedindo favor aos demônios. E quem faz isso se atola no mar de lama, de enxofre. Entende? Espíritos de demônios também fazem sinais. E a palavra de Deus diz que eles ajuntam os reis do mundo inteiro, né? Esses 3 espíritos, eles vão aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntar para a batalha do grande dia de Deus. Assim diz a palavra. Esses sinais são usados para manipular o povo, que são resistentes ao amor de Deus. O objetivo deles é reunir o mundo contra Deus. Esse é o objetivo de Satanás e seus demônios. Reunir o mundo contra Deus. Olha só o que você aprende agora. Milagres e sinais sem verdades podem ser armas de engano ao povo, e é uma arma que o povo cai. O povo prefere, muitas vezes, acreditar no engano do que na verdade de Deus. O versículo 15 é claro em dizer: escutem, escutem, começa assim: eu venho como um ladrão, feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa. Bem-aventurado quem vigia. Aqui tem um chamado urgente para nossa vigilância e a nossa santidade. Nós estamos sendo chamados urgentemente desde agora a nos mantermos vigilantes e cuidar da nossa santidade. Entende uma coisa? Viver em santidade é viver de maneira que você busca fazer tudo para agradar o coração do Pai. E se acontecer um erro, você se arrepende rapidamente. E se você falar algo que você não deveria ter falado, você se arrepende. E se você deixa de fazer alguma coisa porque você falhou, porque você errou, o teu coração ele é chamado a se arrepender. Isso é viver em santidade. É diferente de viver uma vida no pecado. Viver uma vida de pecado é você saber que é errado e continuar fazendo o tempo todo, todos os dias, e não se arrepender. Você sabe que é errado e faz. E isso é uma vida de pecado. Entende a diferença? É importante que você entenda. Então, nós estamos sendo chamados o tempo todo a sermos vigilantes. As vestes aqui representam a vida espiritual, quando diz assim, para nós: feliz aquele que vigia, né, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Então, as vestes é a vida espiritual. Não andar nu é como dizer assim, para que você não viva em vergonha. Porque o pecado envergonha a pessoa. O pecado envergonha o povo. É isso que a palavra diz. Cuide das suas vestes. Cuida da tua vida espiritual. Para que você não viva em vergonha. Então, cuida da tua roupa para você não andar nu. Entendeu o significado desse versículo? Então, quando você ouvir agora na sua igreja, você sabe o que significa. Cuida das suas vestes para você não andar nu. Então, a palavra está dizendo: cuida da tua vida espiritual para você não viver em vergonha. Obrigada, Jesus. Em meio ao caos, Cristo continua chamando. Vigia, permaneçam puros. Obrigada, meu Deus. E depois diz que os espíritos ajuntaram os reis no lugar em que em hebraico é chamado de Armagedon. Quantos de vocês já ouviram essa palavra? Armagedon. Você sabe o que significa Armagedon? Quem sabe o que significa Armagedon? Eu já tinha ouvido falar muito, mas não sabia de verdade qual era o significado. E eu trouxe para vocês um lugar chamado Armagedon. Armagedon é um símbolo do confronto final. É o símbolo do confronto final. O nome ligado a Megido. A história caminha aqui para um ponto de decisão. Onde Megido
aparece na Bíblia? Megido. Aonde aparece? Porque se Armagedon significa um confronto final, está ligado a Megido? Aonde Megido aparece na Bíblia? E aqui vem um ensino profundo para você nunca mais esquecer. No Antigo Testamento, Megido aparece como campo de grandes batalhas reais. Anota aí para depois você ler. Em Juízes, capítulo 5, Débora e Baraque derrotam Sísera em Megido. Fim de um ciclo. Grande batalha. Em 2 Reis, capítulo 23, versículo 29, o rei Josias morre em Megido. Sempre o mesmo padrão. Megido é lugar de decisões irreversíveis. Armagedon, no Apocalipse, aqui em Apocalipse, capítulo 16, nesse versículo 16, então os reuniu num lugar em que hebraico se chama Armagedon, está escrito. Aqui está a revelação profunda. Armagedon não é apenas uma batalha física, é o clímax da guerra espiritual da história, é o alto nível, é o nível máximo da guerra espiritual da história. É isso que Armagedon representa. Fechou, acabou, fim dessa história. Deu-se um fim nessa história. É essa a representação. Então, o que Megido representa espiritualmente? Megido é um símbolo profético de 4 coisas ao mesmo tempo. 4 coisas ao mesmo tempo. O confronto final entre 2 reinos. O reino de Deus e o reino das trevas. Essa é a representação de Megido. É o ponto onde não existe mais meio termo. Não existe mais neutralidade. Não existe mais adiamento. Eu vou deixar para depois. Depois eu me arrependo. Não, acabou. Acabou. Aqui, quando esse tempo chegar, acabou. Não tem mais como adiar. Não tem mais meio termo. É isso que é essa representação. Traz também o julgamento divino. Megido sempre aparece quando Deus encerra um ciclo. Quando reis caem. Quando os sistemas são destruídos pelo poder e a ordem de Deus. Então, no Apocalipse, é o fim do sistema anticristo. Armagedon, ligado a Megido, é o fim do sistema anticristo. Acabou. Deu-se fim a toda a maldade. Veja a exposição total. Em Megido, nada ficou oculto. Nada ficou oculto, não existe diplomacia e tudo é revelado. É o lugar onde o que estava invisível se torna visível, o que estava escondido vem ser mostrado, o que estava no oculto é revelado. A mentira cai por terra e a verdade prevalece. Então, trazer aqui essa palavra, essa verdade que traz Armagedon ligado a Megido, é que tudo aquilo que estava oculto e escondido é revelado e o que é das trevas cai por terra, em nome de Jesus. E traz também o fim da rebelião humana. Então, Armagedon não é Satanás atacando Deus, não é nada disso. Se você já ouviu sobre isso, isso está errado, é mentira. Armagedon não é Satanás atacando Deus, isso seria impossível. É a humanidade rebelde tentando resistir ao retorno de Cristo. E perde. E vai perder. Porque a ordem é clara. Deus virá com um juízo para fazer com que todas as coisas voltem ao sistema da sua criação. Deus vai trazer o juízo para que tudo volte ao sistema da criação dele inicial. Para que toda corrupção caia, para que toda mentira caia, para que toda maldade caia, para que toda imoralidade sexual caia. Tudo que é das trevas vai cair. Então, Armagedon
É a humanidade rebelde tentando resistir ao retorno de Cristo e vai perder. A revelação mais profunda sobre Armagedon e a maior surpresa bíblica para nós é essa. Apocalipse traz para nós que Jesus vence sem lutar. Basta a sua presença. A presença dele já traz vitória. Amém? Em nome de Jesus. A batalha não é equilibrada, é uma execução de sentença. Cristo, ele não entra em guerra. Ele encerra a guerra. Entende a diferença? Ele não vai entrar em guerra, ele encerra a guerra. Acabou. Agora, o erro comum de muitas pessoas é achar que Armagedon é a terceira guerra mundial. Tem gente que pensa isso, sabia? Que Armagedon é a terceira guerra mundial, que é as bombas nucleares, que é a destruição total da Terra. Mas, biblicamente, nós estamos falando de Bíblia. Bíblia, palavra. Biblicamente, Armagedon é o colapso do sistema sem Deus e não do planeta. É o colapso das pessoas que vivem num sistema sem Deus. É o fim dessas pessoas, não do planeta. Megido representa o ponto final da história humana sem Deus. Acabou. Aquele que for resistente a Cristo, acabou. Vai então viver no mundo das trevas. Entende? Megido representa o ponto final da história humana sem Deus. É onde o orgulho cai, os reis se calam, as nações se rendem, a autoridade humana termina e o reino eterno começa. E glória a Deus, o reino eterno vai começar. Guarda uma coisa no seu coração. Armagedon não começa no futuro. Olha como isso é forte. Armagedon não começa no futuro, ele começa agora, dentro do coração humano. Todo dia existe um megido interno em nós. Todos os dias existe um megido em nós, entre a carne e o espírito, entre a obediência e o ego, entre Cristo e o mundo. E o externo, o nosso externo, ele só manifesta o que o interno já decidiu. Então, o que o teu externo está manifestando? Porque nós somos transformados de dentro para fora. Então, todos os dias nós vivemos um megido, uma guerra decisiva entre a carne e o espírito. Anota aí, megido é uma guerra de decisão. É um ponto final. Entre a carne e o espírito, entre a obediência e o ego, entre Cristo e o mundo. O que você está manifestando? Qual é a sua decisão? Há ciclos que precisam ser fechados todos os dias e novos precisam ser abertos também. Amém? Obrigada, Jesus. Versículo 17 diz assim: e por último, o sétimo anjo, grifa aí o sétimo anjo na sua Bíblia, derramou a sua taça no ar. Então uma voz forte veio do trono no templo dizendo: está feito. O que foi que o anjo disse? Está feito. Houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto, tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. A grande cidade se quebrou em 3 partes e as cidades de todos os países foram destruídas. Deus lembrou da grande Babilônia e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes sumiram. Chuvas de pedra caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras que pesavam mais de 30 quilos, cada pedra caindo. E as pessoas amaldiçoaram a Deus por causa da praga de chuvas de pedras, pois ela era terrível. E as pessoas ainda continuam amaldiçoando ao invés de se render a Deus. Então a sétima taça foi no ar. O ar
que o ar representa? O alcance total, a atmosfera do mundo. Está feito. O que significa essa declaração? Fechamento do ciclo, decreto final. O mal tem prazo e Deus declara o encerramento. O mal tem prazo para agir sobre o povo nessa terra. E aí veio relâmpagos, trovões, vozes, e houve um grande terremoto como nunca antes. Esses são os sinais teofânicos, são chamados dessa forma, sinais teofânicos. O que significa? Que Deus se manifesta em poder absoluto sobre aquilo que o homem não tem governo, sobre aquilo que o homem não tem controle e nem autoridade. O terremoto como nunca houve é o ponto mais alto do juízo. E a grande cidade se fendeu, Babilônia foi lembrada, não é? Que diz aqui. Então é porque acontece a queda do sistema mundial anticristo, que é contra Deus. E ela é lembrada, né? Babilônia é lembrada. Então, ser lembrada não é esquecer. É que chegou a hora de agir. E chegou a hora de Deus agir. E depois do versículo 20 diz que todas as ilhas desapareceram e todos os montes sumiram. Então, há aqui uma linguagem de abalo universal. Nada que é estável permanece. Aquilo que o homem julga ser estável, Deus tira a hora que Ele quer. Faz sumir. Ele é Deus. Assim diz a palavra aqui. Sumiu. O que parecia permanente some. E o versículo 21, que termina, diz sobre as chuvas de pedras que caiu sobre aquelas pessoas. Grandes pedras. Grande saraiva. Algumas traduções traz. Mas o povo continua blasfemando. Aqui há o juízo extremo. Em vez de arrependimento, havia blasfêmia. Quando o coração se endurece completamente, nem o juízo produz retorno. Só a rebelião permanece, a exposição da rebelião permanece. O arrependimento não vem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando esse tempo chegar das taças, os remanescentes já não estarão mais aqui. Nós não estaremos mais aqui. A igreja já terá sido arrebatada. Nós veremos os selos e ouviremos as trombetas, mas nós não veremos as taças. Aquele que permanecer fiel, perseverante, confiante, sem blasfemar, será levado para a eternidade. Nós não passaremos pelas taças. Isso é um conhecimento para que nós possamos continuar vigiando, vivendo em santidade, ajudando e amando o próximo em espírito e em verdade o tempo todo. Quando nós conhecemos o amor de Deus, é impossível fazer o contrário. Então faça o que você sabe que tem que ser feito. Amém? Em nome de Jesus. O arrependimento não é emoção, é mudança. O seu arrependimento não pode ser uma emoção, é uma decisão, é uma renúncia. Apocalipse 16 mostra pessoas sofrendo, mas não se rendendo. Então hoje o convite é: não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Se arrependa. Deixa Deus te conduzir. Em nome de Jesus. Amém? Cuidado com os sinais sem verdades. Peça discernimento espiritual a Deus. Peça discernimento todos os dias, para que você reconheça um falso profeta. Cuidado com esses sinais dos falsos profetas. Nem todo poder aparente é aprovação de Deus. Discernimento vem pela palavra e por uma vida de obediência. Quando nós conhecemos a palavra, o falso profeta não engana mais você. Não idolatre sistemas.
aqui falou sobre a idolatria. A idolatria faz a pessoa ficar tão enraizada que ela não consegue largar. Ela tem dó de largar. Ela acha que as coisas que ela idolatra vai sofrer. Olha a cegueira espiritual. Nem todo poder, entende uma coisa, nem todo poder é aprovado por Deus. Olha só, não idolatre sistemas, a economia, não idolatre a economia, não idolatre o governo, não idolatre a tecnologia, não idolatre culturas. Porque tudo isso vira uma besta na tua vida. Tudo isso vira besta quando ocupa o lugar de Deus. Essas coisas ocupam o lugar de Deus, então não as idolatre em nome de Jesus. Se tem algo que está controlando a tua vida, renuncia. Faz jejum em nome de Jesus. Amém? Vivam em vigilância constante o tempo todo. Vigilância constante o tempo todo. A vigilância não é paranoia. Isso aí é o diabo querendo usar a boca das pessoas para falar para você isso. Não é. A vigilância é santidade, é constância na presença de Deus, é intimidade com o Senhor, é manter uma vida em ordem na presença de Deus, é prontidão espiritual para servir o reino aonde você for chamado. E Deus fará a justiça completa. A justiça não é você que faz, é Deus que faz. Então, se você está ferido pela injustiça, lembre uma coisa, Deus não ignora, Ele é paciente, mas Ele é justo. Então, Ele não está ignorando a injustiça que você sofreu. Ele não está ignorando, Ele é paciente. Lembra? Ele vai dar 1000 anos para a pessoa se arrepender. Entende uma coisa? É muito importante que você entenda e você compartilhe esse estudo com as pessoas. Se esse tempo chegar agora, Deus vai dar 1000 anos para a pessoa se arrepender. Você tem noção do quanto Deus ama o povo e é paciente? E ainda assim, a hora que chegar aqui nas taças, que é o fim de todos os tempos, as pessoas vão continuar não se arrependendo. Às vezes a pessoa pode falar, nossa, mas por que Deus vai fazer isso? Ele vai dar todo esse tempo para as pessoas se arrepender. E as pessoas não vão querer sair do pecado. Ainda assim. Mantenham-se fiéis, vigilantes, constantes. Se hoje você carrega uma ferida pela injustiça, eu vou te falar uma coisa poderosa. Perdoa. Se livra dessa mágoa. Dá perdão a quem você tem que perdoar. Peça perdão a Deus por você ter segurado essa mágoa por tanto tempo, colocado a mágoa no lugar dele, porque tá aqui o Senhor, tá aqui a mágoa. Você pega a mágoa e põe no lugar de Deus. Tá alimentando a mágoa em vez de alimentar a presença. Libera o perdão hoje e peça perdão a Deus por você ter carregado a mágoa e a falta de perdão por tanto tempo. A falta de perdão é como se fosse um céu de bronze impedindo que as bênçãos do Senhor desçam sobre a sua vida. Quer receber todas as bênçãos? Perdoa. Libera perdão em nome de Jesus. Quer viver as promessas completas? Perdoa em nome de Jesus. Por que não perdoar? Ah, se você não consegue perdoar é porque você está alimentando o demônio da raiva, do ódio, da mágoa, da vingança, do orgulho. Já são 5, daqui a pouco é uma legião, porque cada um é um. É você que decide. É você que decide. Apocalipse 16 é um retrato do fim do mundo. Do fim de um mundo. Falei errado. É o retrato do fim de um mundo que insistiu em rejeitar a Deus. Apocalipse 16 traz a revelação do fim de um povo que resistiu a Deus. Aqui há um juízo total e o engano é exposto.
e o decreto final acontece. Por isso é dito, está feito. No versículo 17, que é a última taça. Está feito. Todo aquele que resistiu a Deus recebeu o seu juízo. E no centro, Jesus continua a nos chamar. Vigia. Vigia o tempo todo. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor é paciente em nos ensinar. Nós te agradecemos porque o Senhor, com muito amor, permite que a gente tenha o entendimento hoje da verdade. Obrigada, Senhor. Vocês conseguem entender que a verdade não é para todos? Que a verdade é só para quem decide viver a verdade? E nós decidimos viver a verdade. Cabe a nós instruir os outros. Decida viver a verdade. Decida colocar toda a sua vida nas mãos do Senhor e todas as outras coisas Ele vai te acrescentar. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, nós glorificamos o teu nome. Não há nada mais importante para nós do que a tua presença, Senhor. Você reconhece que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador? Você reconhece que o Senhor é a sua única fonte de todas as coisas que você precisa? Esse reconhecimento traz para nós a humildade, a dependência, demonstra que nós somos vulneráveis e assim como uma criança precisa de segurar na mão do seu pai ou da sua mãe para atravessar a rua, assim somos nós com o Senhor. Precisamos dele o tempo todo. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Deus nunca se atrasa. Nunca. Ele sempre vai trabalhar no invisível, porque os planos dele são perfeitos. Amém? Obrigada, Jesus. Vamos orar e agradecer pelo estudo de hoje, pela misericórdia de Deus. Talvez essa semana eu precise todos os dias entrar um pouquinho depois das 7, mas eu sempre vou estar avisando, tá bom? Como eu estou sozinha essa semana, né? O meu esposo e o meu filho mais velho estão viajando, então todas as outras responsabilidades, além do ministério, eu preciso cuidar, e a empresa é uma delas. Então eu preciso vir aqui, abrir, deixar tudo pronto para a chegada dos alunos. E eles começam a chegar por volta das 19h30. Né? Então eu corro, chego, abro, preparo tudo, deixo tudo ligado, preparo as salas. E esse tempo hoje eu não consegui, que 7 horas eu estivesse aqui. Por isso eu avisei que eu entraria um pouquinho depois. E amanhã, se acontecer de novo, eu vou deixar um aviso de novo nos stories, tá bom? Isso é responsabilidade e compromisso com vocês e com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor pela palavra de hoje, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome e te agradecemos pela palavra, pela revelação dessa manhã, por toda a visão espiritual que o Senhor nos traz. E nós te agradecemos porque nós podemos sentir que o Senhor tem derramado sobre nós a sabedoria divina. Nós precisamos da sua sabedoria, Senhor. A nossa inteligência humana sozinha, ela não pode controlar as coisas de maneira certa. Por isso eu clamo ao Senhor pela sabedoria divina sobre a vida de cada um de nós.
Eu apresento ao Senhor, meu Deus, cada um que está aqui nessa hora, todos que fazem parte desse ministério, todos que vão assistir depois. Eu apresento diante do teu trono cada um, Senhor, e peço que o Senhor dê a eles mais discernimento espiritual, que o Senhor venha protegê-los. Eu selo a vida de cada um deles com o sangue do Cordeiro. Eu declaro sobre a vida de todos um tempo de prosperidade, um tempo de conhecimento da verdade. Eu declaro em nome de Jesus que todos conhecerão o Senhor de maneira profunda, viverão o profundo do Senhor, Pai. Assim eu declaro em nome de Jesus. Consagramos ao Senhor o nosso dia de hoje, a nossa vida, a vida do nosso cônjuge, dos nossos filhos. Consagramos ao Senhor os nossos negócios e pedimos que o Senhor abençoe tudo isso, Pai, porque tudo é do Senhor. Somos pertencentes de Ti. Declaramos que somos um povo, somos o povo remanescente que permanecerá de pé até a volta de Jesus, para sermos levados a viver na glória eterna, em nome de Jesus. Pai, que toda cegueira espiritual do Teu povo caia por terra, em nome de Jesus. Pai, abre os olhos do Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Leva, Senhor Deus, o conhecimento da verdade. Usa-nos, Senhor, como instrumentos e vasos preciosos para levar o Teu Evangelho até os confins da terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro que toda honra e toda glória é do Senhor para sempre, sempre, sempre. Todos os dias da nossa vida nós glorificaremos o Teu nome, Pai. É isso que eu oro e declaro, na autoridade do nome santo de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, os seus negócios. Para você que pode, permaneça na presença. A nuvem de glória está bem baixinha. Permaneça na presença. Ore mais um pouquinho. Dê glória, glória, glória a Deus. Amém? Sinta a presença, viva a essência desse amor de Cristo nessa hora. Em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Faça o que é o certo. Faça o bem. Ame a todos. Não julgue. Converse com as pessoas, procurando entender a situação, sem julgar. E peça para Deus te revelar aquilo que você precisa tomar de decisão diante da presença dEle. Se você precisa se afastar de alguém, se você precisa se aproximar de alguém, peça a Deus respostas. Amém? Em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia do nosso culto da noite. Às 19h30 nós temos o culto online para quem quiser participar. É às 19h30. Amém? Em nome de Jesus. Hoje também é o jejum do ministério. E eu declaro que toda honra e toda glória é do Senhor. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado e transbordante do amor de Deus. Em nome de Jesus. Até amanhã. Deus te abençoe.